Ele sobreviveu a guerras e liderou exércitos aos 60 anos, mas foi derrotado por uma privada. O homem mais poderoso da Europa caiu com um barulho de um tronco podre porque o coração dele, bum, explodiu enquanto ele fazia força no vaso. Isso não é aula de história, é o arquivo de um fim humilhante. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai abrir o arquivo do George II, não o rei que os livros de história lembram, mas do homem que tinha uma rotina tão rígida que você poderia dizer com precisão o que ele estaria fazendo em qualquer hora do dia e que acabou morrendo num momento bem constrangedor, provavelmente fazendo força na privada. Essa história importa não só porque é ao mesmo tempo trágica e absurda, mas porque o que aconteceu depois dela, a autópsia, o médico que documentou e o que esse documento significou para a medicina, é uma das histórias mais extraordinárias de como a morte de uma pessoa mudou o mundo de formas que ela nunca saberia. Antes de começar, eu quero conversar um pouquinho com as mulheres. Vocês não cansam de ser mal amadas e invejosas? Porque é o seguinte, sempre vem uma babaca da opinião não solicitada sobre a minha voz, sobre o meu estilo, minha entonação. Filha, vamos falar a verdade? O problema não é minha voz, é a minha aparência e a sua baixa autoestima. Então, assim, se poupa. Porque, assim, o seu comentário não vai nem aparecer aqui. Então, assim, se poupa de passar vergonha. Porque mulheres foda estão ocupadas sendo foda e não tentando rebaixar outras mulheres. Isso mostra que você não tem nada de autoestima e, ao mesmo tempo, você está mal comida. Então, filha, tudo pesa para você. Sempre que você for comentar alguma coisa ruim, isso serve para homens e mulheres, tá? Saiba que ninguém se importa. Se um influenciador quiser perguntar e pedir ajuda para alguém, vai pedir para alguém que construiu alguma coisa, algum influenciador que ele admira, não uma pessoa aleatória, desconhecida, que tá querendo dar palpite, sabe? Enfim, bora pro vídeo. Enfim, quem era George? E aqui eu não vou me alongar muito porque a gente vai ter biografia dele, mas basicamente ele é provavelmente o monarca britânico mais subestimado e muito mais mal compreendido dos últimos 300 anos. A versão popular é que ele era um rei medíocre, ridículo, controlado pela esposa Caroline e depois por ministros, teimoso, de temperamento explosivo, mais alemão que inglês, traía muito e reinou por 33 anos. Essa versão tem fontes muito específicas, memórias do Lord Hervey e os escritos de Horácio Alpore, dois homens que o conheciam, mas tinham razões pessoais e políticas para retratá-lo dessa forma. E como eu sempre comento, por muito tempo, não houve questionamento sobre nenhuma fonte. Aí no século XX, bem no final, quando os historiadores estavam revisando todo o contexto, eles começaram a trabalhar com a correspondência original do George II, cartas enviadas e recebidas, anotações marginais em documentos políticos e registros de conselho. E lá foi encontrado um rei muito diferente, muito mais ativo, mais informado e inteligente. As anotações de rodapé do George em documentos de política externa mostram um homem que entendia os detalhes das negociações europeias com uma sofisticação que os seus ministros às vezes não tinham. Tem casos documentados em que o George tinha bloqueado nomeações de generais ou ministros incompetentes, mas claro, a reabilitação nunca chegou ao público médio, fora da academia de estudo. E ele continuou sendo rei, que aparece como o que morreu cagando antes de qualquer coisa. O George Augustus nasceu em 10 de novembro de 1683 em Hanover, na Alemanha. Era filho do George I da Grã-Bretanha. Em 1714, da Sofia de Doroteia de Celje. Os pais dele se divorciaram. Eu fiz um vídeo sobre o problema paternal dos hanovianos, que foram repetidos em todas as gerações, mas enfim,
O divórcio em si já era suficientemente perturbador para uma criança da aristocracia do século XVII, mas o que veio depois foi muito pior. A Sofia Doroteia foi acusada de adultério. Havia um rumor, talvez verdadeiro, de um caso dela com um oficial sueco chamado Philip Christoph von Königsmarck. O suposto amante desapareceu misteriosamente, provavelmente assassinado por ordem da família do George. A Sofia Doroteia foi mandada para o castelo de Auden, onde ficaria presa para o resto da vida. E o George, com 11 anos, nunca mais viu a mãe. Ele então cresceu num ambiente completamente instável, do tipo que hoje tá tudo normal e amanhã sua vida vira de cabeça para baixo sem aviso. E gente que cresce assim costuma fazer o quê? Tentar controlar tudo, e foi exatamente isso que ele fez. Quando virou adulto, o George II era praticamente um reloginho humano, acordava no mesmo horário, fazia as mesmas coisas e seguia a rotina com uma rigidez quase obsessiva. Ele inclusive tinha amantes com horário marcado e a sua esposa sabia. O que já o pessoal da época achava bizarro. Então ele fazia o seu cocô matinal sempre no mesmo horário e na mesma privada. Ele era um relógio humano e, como todos os relógios que funcionam com perfeição por décadas, parou de uma vez no momento mais rotineiro possível. O George, pai, veio para a Grã-Bretanha em 1714, quando subiu ao trono como George I. George Augustus, o futuro George II, falava inglês com sotaque alemão pesado, mas falava, diferentemente do pai, que praticamente não falava inglês e governava em francês. Essa diferença foi imediatamente notada e valorizada pelos ingleses, que viam no filho um sinal de que a nova família real estava mais comprometida com a Inglaterra do que o pai parecia estar. Não sei se você lembra do nosso vídeo que eu falo sobre a relação pai e filho dos Hanovianos, mas a relação entre o George e o pai foi uma das mais difíceis da monarquia britânica. Eles se detestavam com a intensidade que só parentes muito próximos conseguiam atingir. O George I, o pai, escolheu o padrinho de um filho do George II sem autorização. Em uma briga, expulsou George II do palácio e sua esposa, os filhos do casal. Os netos do George I, nessa ocasião, foram retidos pelo avô como garantia. O George e a Caroline podiam ver os filhos uma vez por semana, numa visita supervisionada, como se fossem pais divorciados, com custódia restrita. A Caroline, a esposa do George II, era provavelmente a pessoa mais inteligente do casal. E normal, né, mulher? E uma das pessoas mais inteligentes da corte britânica do século XVIII. A Caroline de Ansbach tinha educação sólida, curiosidade intelectual real e uma habilidade política de operar a influência sobre o marido de uma forma que era eficaz, porque também nunca era visível. Aí, quando George I morreu em 1727, era amplamente esperado que o George II demitisse o Robert Walpole, o primeiro-ministro com quem tinha tido conflitos. A Caroline convenceu o marido a manter o cara, porque ela entendia que o ministro era o tipo de operador político que era muito mais valioso como aliado do que como inimigo, e a estabilidade nos primeiros anos de reinado deve muito a essa decisão. O momento de maior glória pessoal do George II foi em 16 de junho de 1743, na Batalha de Dettingen, na Bavária. Tinha 60 anos, estava montado a cavalo na linha de frente do exército britânico, quando o animal disparou em pânico e ele perdeu o controle temporariamente. Ele desmontou, continuou a batalha em pé, com espada em punho na linha de frente e liderando pessoalmente as forças britânicas contra os franceses. Eles ganharam, e foi a última vez na história que um monarca britânico liderou um exército ativamente em campo de batalha. Aí, em 1737, a rainha Caroline morreu. O George ficou devastado de uma forma que surpreendeu, porque ele tinha sido sempre o homem de temperamento explosivo, mas emoções contidas. Em 1751, logo depois, o filho mais velho, Frederick, príncipe de Gales, morreu de repente de uma infecção causada por um abscesso no pulmão. O George e o Frederick tinham tido uma relação igualmente difícil, como o George tinha tido com o próprio pai, mas essa coisa de morte de filho antes do pai, deixando um neto de 12 anos como herdeiro do trono, é o tipo de evento que lembra um rei envelhecido da própria mortalidade, de uma forma que é difícil de ignorar.
Enfim, nos últimos dias de vida, o George II ficou cada vez mais surdo de um ouvido e gradualmente perdeu a visão de um olho. Horácio Walpole, em suas memórias, descreveu o rei de 1760 como um homem que tinha se retirado da vida política ativa e acompanhava, por exemplo, os grandes acontecimentos da Guerra dos 7 Anos como observador, não como participante. Era William Pitt quem conduzia a estratégia militar que levaria à vitória britânica e era o parlamento que tomava as grandes decisões. O George II, em 1760, era um rei que tinha reinado por 33 anos, sobrevivido aos jacobitas, às guerras europeias, à morte da esposa e do filho herdeiro, e que acordava todos os dias às 6, tomava chocolatinho quente e ia ao banheiro, até que um dia ele não voltou do banheiro. Então vamos entrar na manhã de 25 de outubro de 1760. Não teve drama político, complô de assassinato, traição de nobre ou conspiração de palácio. O que teve foi um rei de 76 anos que seguiu a rotina que tinha seguido todos os dias da vida adulta. E dessa vez não terminou como de costume. O Palácio de Kensington, em outubro de 1760, era a residência principal do George II em Londres. O palácio tinha sido comprado originalmente pelo William III. No final do século XVII, reformado por Wayne, tinha se tornado o lar preferido dos monarcas britânicos, até que a família migraria para o Palácio de Buckingham no século seguinte. O George II dormia nos aposentos privados, tinha um escritório onde trabalhava com os documentos do governo e tinha, como era padrão para a realeza da época, um close stall privado, que era a privada real, o trono onde ele fazia cocôzinho. Era basicamente um assento estofado sobre um recipiente, uma comadre elaborada, feita com materiais ricos, coberta com tecido caro, com um buraco no centro, e era esvaziado pelos criados depois do uso, você pode ver aqui. Para a realeza, esse objeto era frequentemente uma peça de mobiliário elaborada, com pernas torneadas, com cobertura em veludo ou damasco, às vezes com compartimentos laterais para papéis ou livros. O ato de usar a privada era tão integrado à rotina cotidiana da realeza que haviam criados específicos no vocabulário da corte da época o groom of the stool, o noivo do banquinho, cuja função era assistir o monarca naquele momento. Era uma posição de honra, porque significava acesso ao momento mais privado e mais vulnerável do rei, e acesso a esses momentos era a moeda mais valiosa na economia do favor real. Mas o George II era famoso pela sua independência e pela resistência à exposição excessiva da intimidade, então ele ia sozinho ao banheiro. Essa informação está nos registros históricos e é relevante porque explica como o criado estava do lado de fora e por isso que ele não percebeu imediatamente o que tinha acontecido. Então, depois de um tempo que os relatos históricos não especificam com precisão, mas que foi tempo suficiente para o que precisasse acontecesse, o criado ouviu um pá, um barulhão. O Horácio Walpole, em suas memórias sobre o reinado do George II, registrou o que foi dito na época sobre o barulho. Soou como um tronco pesado caído no chão. O criado entrou e o que encontrou foi o rei no chão, próximo à privada, com um pequeno corte na têmpora direita, que significava que ele tinha batido a cabeça na lateral do assento ao cair. Ele estava inconsciente ou em estado alterado de consciência. Os relatos usam a palavra speechless and motionless, sem fala e sem movimento. O que aconteceu depois seguiu o protocolo que qualquer emergência real ativava. O rei foi carregado para a cama, a criada mais próxima foi chamada, o médico foi convocado e a princesa Amélia, filha do George II, que tinha 52 anos e morava em Londres, foi comunicada. Ela era a filha mais próxima do pai em termos de relacionamento pessoal. Tem um detalhe no relato do médico Frank Nichols, que é de uma humanidade perturbadora. Ele descreveu o rei como tendo a aparência de quem acabou de sair da privada e estava indo para a escrivaninha. O que essa frase captura, sem intenção dramática, é uma linguagem médica de autópsia. É que também no momento, o George II, quando a aorta se rompeu, ele estava no movimento de transição entre o banheiro e o escritório, entre a parte mais privada da rotina e a parte mais pública, entre o momento de alívio e o de trabalho. E será que ele limpou o bumbum? Enfim, a questão de se o George sentiu alguma dor antes de cair é algo que a medicina moderna pode responder com mais precisão
hoje em dia do que a medicina de 1760. Uma dissecção aórtica normalmente começa com uma dor muito forte no peito, descrita pelos pacientes como rasgando ou como se algo tivesse sido partido por dentro. A dor, em geral, é súbita e imediata. Se o George sentiu essa dor, foi rápida. A ruptura que se seguiu foi muito catastrófica e suficiente para provocar inconsciência ou morte quase imediata. Ele provavelmente sentiu algo por poucos segundos, então um barulho do tronco caindo. Eu preciso também falar do que amanhã, de 25 de outubro de 1760, significa no contexto maior da história britânica, porque a morte do George não foi apenas o fim de uma vida, foi o fim de uma era política e o início de uma transformação que o herdeiro que assumiu o trono conduziria de formas que ninguém naquela manhã de outubro podia prever. O neto do George II, que assumiu o trono como George III, o de Bridgerton, com 22 anos, herdou um império que estava em processo de expansão. Guerras coloniais contra a França tinham resultado em aquisições territoriais enormes na América do Norte, na Índia e no Caribe. O que o George III faria com esse mundo, incluindo perder as 13 colônias americanas dos Estados Unidos, é outra história. Mas ela começa naquele barulho num quarto do Palácio de Kensington numa manhã de outubro. Imagina usar aquele banheiro hoje em dia? Não sei se eu conseguiria, não. Enfim, agora a gente entra no que aconteceu dentro do corpo do George II naquela manhã e por que essa morte virou um marco médico. Não porque foi o rei que morreu no banheiro, foi um dos primeiros casos documentados de algo que até hoje mata rápido e quase sem aviso, a principal artéria do corpo se rompendo por dentro. Em 1760, ninguém sabia exatamente o que estava olhando. Hoje a gente sabe que era praticamente uma sentença de morte em alguns segundos. O que aconteceu foi direto e brutal. A artéria que sai do coração e leva sangue para o corpo inteiro rasgou por dentro. O sangue que circula ali com muita pressão começou a invadir esse rasgo e abrir caminho dentro da própria parede da artéria, como se estivesse descolando ela por dentro. Não é algo que vai piorando aos poucos, é algo que simplesmente acontece e derruba a pessoa na hora. Quando o médico Frank Nichols abriu o corpo do rei, ele encontrou exatamente isso já no ponto final. O sangue estava acumulado ao redor do coração, impedindo o coração de funcionar, e um rasgo visível na principal artéria, bem próximo dali. Hoje a gente reconhece isso como o tipo mais grave desse problema, aquele que quase nunca dá tempo de tratar e nem de resolver, infelizmente. A autópsia, então, do George foi publicada na Royal Society em 1761. Os médicos do século XXI ainda citam uma morte numa privada no Palácio de Londres, ainda está nos arquivos da medicina cardiovascular moderna. O funeral do George II aconteceu dia 11 de novembro de 1760, 16 dias depois da morte, na abadia de Westminster. Ele foi enterrado ao lado da esposa Caroline de Ansebach, que tinha morrido 23 anos antes. E aqui está o detalhe, que no contexto de toda a narrativa sobre o George II, o rei rígido, metódico, que morreu no banheiro, é de uma humanidade que corta o coração. Antes de morrer, o George II tinha deixado instruções escritas sobre o que deveria acontecer com seu túmulo, e elas eram específicas. As laterais dos caixões do George e da Caroline deveriam ser removidos depois do enterramento. Os dois caixões deveriam ser colocados lado a lado, sem paredes laterais, de forma que os restos mortais dos dois pudessem eventualmente se misturar. Um rei que tinha passado décadas com amantes, que tinha lutado com ministros e com o filho herdeiro e com o próprio pai, pediu para descansar eterno misturado com a esposa. Ele estava com ela quando morreu e pediu para ficar com ela para sempre. Claro que isso não faz com que o George se torne bonzinho de uma hora para outra, não apaga as amantes, o temperamento, as brigas com o filho e a ambiguidade do legado político, mas diz algo sobre o homem que existia por baixo do rei, que tinha amado a esposa com uma profundidade que a rotina rígida e a vida pública não conseguiam esconder completamente, e que quando soube que ia morrer, pediu que o colocassem para descansar junto com ela. É um pedido de uma intimidade que nenhum ato público de um reinado de 33 anos transmite. A Royal Society, ao escrever sobre o artigo do médico Nichols no seu arquivo,
notou com a secura britânica característica que a morte do George II tinha se tornado somewhat infamous, algo como notoriamente conhecida como infame, e que o rei tinha em comum com Elvis Presley o fato de ter morrido no banheiro. É uma observação que mistura história real, medicina histórica e cultura pop de uma forma que não é típica de uma instituição científica de 400 anos, mas que é, de certa forma, o melhor resumo possível de George II, o rei que morreu da mesma forma que o rei do rock and roll, cujo médico publicou a autópsia nas Philosophical Transcriptions, cujos restos mortais estão misturados com o da esposa na abadia de Westminster e que a maioria das pessoas conhece principalmente com a entrada daqueles quiz de monarcas que morreram em situações constrangedoras. A história é maior que isso, mas o banheiro ficou. E se você quiser continuar abrindo os arquivos de monarcas, que a história oficial prefere lembrar só pela parte que funciona, batalhas, tratados, retratos, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem ser membro. Nós temos vídeos todos os dias, às 8 horas da noite. Um beijo grande e até o próximo Steph Flix.